Ninguém gosta de ser excluído, a gente se sente mal com isso. No nosso ambiente, no nosso grupo, assim, de amigos, quando a gente é excluído, quando a gente tem essa sensação de não estar sendo aceito, a gente se sente mal, né? Imagine na dimensão de internet. Não existem regras, assim, né, sobre o que fazer. Às vezes a gente fala um comentário aqui bobo e explode e toma uma proporção gigante. Mas, antes de mais nada, eu preciso entender que o cancelamento ele não pode ser aceito. Então eu preciso ter empatia pelas pessoas, eu preciso pregar a empatia, pregar o respeito, né? Porque a gente vive amedrontado às vezes por conta da política de cancelamento. Então, eu tenho que podar o que eu falo, eu tenho que medir tudo que eu faço, porque pode tomar uma proporção muito grande. Então, eu acredito que a maior forma de da gente combater essa questão do cancelamento é a gente não aceitar. Então, à medida que isso se torna natural, isso se torna o novo normal, ele vai crescendo, ele vai tomando uma proporção gigantesca, né? Então, qualquer comentário que a gente faça, eu mesma já fui cancelada na internet, né? Então, assim, é algo que eu já passei por isso. E graças a Deus, assim, eu tive uma maturidade muito grande para poder lidar com isso, porque, na verdade, as pessoas em minha volta ficaram mais afetadas do que eu, propriamente dito, porque eu vi que não era uma situação específica relacionada a mim, porque era uma pessoa que eu nem conhecia, né? Era um problema mais da pessoa mesmo. Então, para eu lidar com essa questão do cancelamento, primeira coisa é eu não aceitar, né? Então, eu impor o limite disso. Então, cada vez que eu vejo isso em minha volta, eu entender que isso não deve ser aceitado, isso não deve ser cultivado realmente. Hoje, a questão do cancelamento, a questão da internet hoje, tomou uma dimensão que as pessoas são processadas, né? Agora, dependendo do que elas falam, dos comentários que elas emitem. Então já é um primeiro passo nessa não aceitação, né? Segunda coisa é a desmistificação da perfeição, né? Na internet, principalmente rede social, Instagram, a gente vê tudo muito lindo, tudo muito perfeito, peles maravilhosas, filtros e tudo. Então, cada vez mais a gente busca essa perfeição. Então, isso tem que ser desmistificado. O ser humano ele é vulnerável, nós somos vulneráveis, nós somos imperfeitos. Então, esse processo deve ser cultivado. À medida que eu entendo que eu sou vulnerável, as pessoas são vulneráveis, essa política de cancelamento vai diminuindo, porque ela é justamente nesse sentido de perfeição, de quando você erra, eu cancelo tudo aquilo de positivo que tu fez e foco no único momento ali que tu tá errando. Então, por trás do erro, por trás da questão que tu tá sendo cancelado e julgado, existe um todo, existe sua história, existe o que você está construindo, existe sua família. Então, são fatores que eu preciso avaliar, que eu preciso passar adiante. E a própria informação, né, gente? Só da gente estar aqui hoje falando, divulgando sobre isso, se posicionando em relação a isso. Então, isso faz com que o olhar e a psicoeducação que a gente vai fazendo com as outras pessoas sobre essa temática tome realmente uma medida mais firme em relação ao que o outro faz, né? Porque assim são mutirões, são lixamentos, afetam a vida da pessoa, afeta às vezes a vida financeira da pessoa que trabalha com isso, afeta a parte emocional, obviamente, é o que a gente está mais falando aqui hoje, mas, assim, afeta às vezes não só a pessoa, afeta a família, a história, tudo que ela tem vivenciado. Então, Real, esses pontos eu acho que são fundamentais, assim.